Boa noite, está no ar o Câmara Aberta. Hoje nós vamos falar um pouquinho de esporte, do jiu-jitsu, que conta com um atleta itajaiense se preparando para o Mundial de Jiu-Jitsu que acontece em maio nos Estados Unidos. Para falar a respeito disso, a gente recebe o atleta, o Edson Araújo. Boa noite, Edson, tudo bem? Boa noite, obrigado pela atenção, pela recepção aqui na Câmara. Agradeço a oportunidade e é isso aí. Também está conosco o mestre de jiu-jitsu, o Wagner Hermenegildo. Boa noite, Wagner, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Bom, então conta pra gente um pouco, Edson, a respeito desse Mundial que acontece nos Estados Unidos e que você parece que foi contemplado com uma lei de incentivo ao esporte. Como que vai ser realizado e como que está a preparação para esse Mundial? Bom, durante esse mês de fevereiro a gente foi se organizando, buscando levantar todos os papéis, né? E organizar essa viagem, e a lei do incentivo ao esporte vai proporcionar que isso ocorra. O evento vai acontecer em maio, em Long Beach, na Califórnia. E agora o processo já foi efetivado. Agora a busca é só pelo visto e renovação do meu passaporte, né? O que credenciou você a participar desse evento? Bom, na verdade esse evento basta você ter no mínimo 3 eventos de nível internacional e nacional, nas quais eu tenho que ter me qualificado entre os 3 primeiros. No caso, ano passado eu tive 4 eventos desse nível, e em 2 deles eu fiquei em primeiro lugar e em 2 eu fiquei em terceiro. E após isso eu tenho que me inscrever para poder ser efetivado a minha vaga. Você é faixa preta? Não, eu sou faixa azul. Faixa azul. Cada competição ela coloca os confrontos relacionados a cada atleta enfrenta a graduação a mesma graduação o que o outro atleta possui, é isso? Isso. Na verdade funciona da seguinte forma: é dividido por idade. Adulto é a partir dos 18 até os 30 anos, que é a minha no caso, e pela faixa, no caso a minha é azul, e pela categoria, são diversas categorias. A minha é até 88 kg e 300. Você participou desse processo da lei de incentivo ao esporte. Como é que foi quanto você conseguiu arrecadar para fazer essa viagem e fazer os treinamentos, se manter lá? E como é que foi a conquista dessa bolsa? Bom, eu tive que levantar todos os campeonatos que eu participei nos últimos 2 anos. Eu fui campeão no ano retrasado do circuito catarinense antecipado. Na terceira etapa eu já havia ganho as 3 etapas iniciais. No ano seguinte eu participei da Copa Summer, fiquei em terceiro lugar. E durante o ano eu tive inúmeros resultados. Fiquei em primeiro lugar no Sul Brasileiro. Depois eu fiquei em primeiro lugar no Floripa Internacional, pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e Federação Internacional. Depois eu tive uma obtenção em terceiro lugar no São Paulo Internacional, que foi em Barueri. Depois eu tive o resultado de terceiro lugar no Sul-Americano, que também foi realizado em Barueri. Todos esses pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu. O que me credenciou a estar buscando essa lei de incentivo, que repercute na situação de que eu possa ter resultados para poder comprovar o mérito de ter a bolsa, né? Wagner, você é mestre em jiu-jitsu, ainda disputa competições? Não, agora eu estou parado, agora eu estou na função mesmo de professor, né? Então eu dou aula num centro de treinamento aqui em Itajaí. Então a gente está trabalhando focado mais na preparação dos atletas. Então a gente tem bastante atleta aqui de Itajaí que tem obtido resultados bons. Então eu estou focado agora, estou na verdade trabalhando essa parte de professor mesmo, de técnico, entendeu? Então a gente está explorando essa parte aí agora. Para preparar um atleta a ser campeão ou a ter um alto rendimento nessas competições, o que requer? O que requer para o resultado? Na verdade o resultado vem através de muito treino, né? Como eu falo para o Edson Araújo, que a gente treina muito. Então no início ele focava muito na parte de fortalecimento, de puxar ferro. Eu falei, olha cara, sem treino, o treino pegado mesmo de jiu-jitsu, a gente não tem como ter resultado. Então a gente começou a trabalhar bem essa parte técnica, né,
dos atletas, não só dele, mas dos outros atletas que estão se preparando para as competições. E a gente acaba que vai forçando um pouquinho mais a ele. Eu estou sempre cobrando, sempre em cima dos meus atletas, para que a gente possa estar obtendo resultados bons, né? Sem sacrifício não tem glória, né? Então eu costumo falar para eles, então o treino realmente é pegado, é forte. Tem uns atletas que estão no nosso CT que não buscam a competição, mas que acabam agregando alguma coisa ali para eles. Então o treino é forte, às vezes o atleta está querendo sair um pouquinho, a gente manda para matriz lá em São Paulo, até o Edson já foi treinar lá em São Paulo com o mestre Rocian Gracie mesmo, né? Então não para, aquele que parar vai ficando para trás. A graduação, como é que é as faixas no jiu-jitsu? Hoje no jiu-jitsu a graduação acaba sendo, né, existe a parte infantil, que existe faixas intermediárias, que vai desde a faixa branca, cinza, amarela clara, amarela escura, laranja, e ele estaciona na verde até que ele possa ter idade para pular para a faixa azul. Aí começam as faixas de adulto daí, né? Azul, a partir roxa, de que idade pode passar para azul? A partir de 16 você já credencia para pegar para azul. Então, azul, roxa, marrom, preta. Aí na preta você tem que ter uma frequência ali no jiu-jitsu para você estar graduando para coral, que daí são 30 anos de faixa preta. E 50 você pega a vermelha, que daí você é o grão-mestre, né, da arte, né? Que são bem poucos que têm a faixa vermelha hoje aqui no Brasil. Fale um pouquinho do método Rocian Gracie, que vocês aplicam no treinamento de vocês. Isso, lá no nosso CT a gente acaba aplicando o método Rocian Gracie de ensino. É um método hoje que é único, hoje que só quem implanta esse método, baseado numa apostila, é o nosso mestre Rocian. Ele elaborou uma apostila com mais de 200 posições, tem ali, né? Então o aluno ou o atleta que vem treinar com a gente, não basta ele ser um bom atleta, ele tem que estar sabendo o conteúdo. Então é igual uma escola, acaba sendo uma escola de jiu-jitsu mesmo. Então primeiro ele vai aprender ali a parte do respeito dentro do tatame, da hierarquia que tem dentro do tatame. Dali para frente ele acaba aprendendo a técnica também, né? Que é o nosso foco principal. E cada faixa, cada grau, cada passo, ele tem um conteúdo. O aluno acaba tendo que estudar esse conteúdo para poder estar credenciando para trocar de faixa. Então o lance, se ele não estuda, temos alunos que acabam reprovando, às vezes não se esforçam ou têm um pouco de dificuldade para se inserir no método, então acabam às vezes reprovando ali, né? Mas não com uma forma de estar reprimindo o aluno ou o atleta, mas sim para fazer com que aquele conteúdo entre na cabeça dele, ou entre, né, no dia a dia dele, e assim vai. Aí tem da graduação desde a faixa, né, cinza até a faixa preta, que é o exame, o maior exame. Para você ter uma ideia, o exame de faixa preta chega a levar de 1 hora a 1h30 para poder estar sendo concluído. Os métodos da família Gracie, que são os mais conhecidos e difundidos no Brasil? Sim, hoje a família Gracie é o nome, né? É o nome, qualquer pessoa que acabe falando da família Gracie já tem ligamento com o jiu-jitsu. Então, falou de Gracie, por mais que ele não seja um competidor ou um atleta, o pessoal já vai estar ligando o nome ao jiu-jitsu. Então, o nome Gracie, não só no Brasil como fora, acaba sendo muito forte, né? Nos Estados Unidos, o pessoal das Forças Armadas, da própria escola lá das Forças Armadas, eles acabam contrataram a família Gracie para poder estar fazendo o treinamento deles, dos soldados, na parte de defesa pessoal, na parte da técnica mesmo. E tem nos Estados Unidos, hoje existe em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, tem um projeto que o Sheik leva professores acima de 5 anos de faixa preta que já lecionam jiu-jitsu no Brasil, acabam levando eles para os Emirados Árabes para poder lecionar o jiu-jitsu lá também nas escolas, né? Um projeto muito grande que vai render muitos frutos hoje, daqui a, sei lá, 10, 15 anos. Eu acho que os Emirados Árabes tendem a ser uma potência mundial no jiu-jitsu, nas escolas e na própria Forças Armadas. Então hoje o jiu-jitsu tem um movimento muito grande. Eu chego a dizer que nós vamos conquistar
um lado bem grande no esporte a nível Brasil e a nível mundial, né? Além desse método, tem outros famosos métodos de ensino do jiu-jitsu que tem destaque internacional? Sim, é um dos métodos mais que tem mais destaque no Brasil e até no mundo é a própria escola Gracie Barra, né? Ela é uma escola, foi um dos primeiros que se organizaram. Eles não têm esse método de apostila, mas eles têm um método bem forte ali a nível jiu-jitsu, que acaba fazendo, eu acho que chego a dizer que é a equipe, né, que tem mais agregados, assim, que tem mais escolas pelo mundo inteiro. Nas competições acaba havendo enfrentamentos entre essas escolas? Sim, sim. Aí acontece o quê? Se os dois atletas forem da mesma escola, vai um para cada chave, certo? E ali vai um mata-mata, vai se afunilando. Se caso, hoje, ainda acontece, se caso os dois chegarem na final, eles acabam fazendo um para o ímpar ou até mesmo ali um combinado para não precisar lutarem, né? É muito difícil lutar. Hoje tem atletas que ainda querem lutar, pelo menos para fazer uma apresentação, alguma coisa, mas na maioria das vezes é acertado o resultado. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. O Edson, a gente no segundo bloco, quero que você fale um pouquinho sobre as competições em Barra Velha e também sobre a Copa Summer de Jiu-Jitsu. Pode ser? Claro. Vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta, hoje com a participação do Edson, atleta e competidor de jiu-jitsu, e também do mestre Wagner. Bom, a gente no primeiro bloco falou a respeito da questão do jiu-jitsu, a importância dele e também as técnicas usadas hoje, os métodos usados para o ensino e competição. Agora no segundo bloco eu quero perguntar para o Edson a respeito das competições que ele disputou em 2014 e agora no início de 2015. Eu sei que você tem algumas medalhas, eu queria que mostrasse para a câmera e falasse um pouquinho dessas competições para a gente, Edson. Bom, ano passado eu tive resultados, eu almejei resultados desde o início do ano, tracei, mapeei todos os eventos que eu queria participar e aqueles que eu não tivesse possibilidade, no outro ano seguinte eu teria como buscar. Ano passado eu tive os resultados aos quais eu comentei no primeiro bloco. Eu vou mostrar as medalhas agora. Fique à vontade, pode mostrar para a câmera ali onde... Esse primeiro campeonato que eu tive o resultado em São José, pode mostrar ali, Edson, ali no Clóvis ali. Eu tive esse resultado na Grande Florianópolis, em São José, foi o sul brasileiro. O mestre Wagner estava comigo, o Dodi também. Foram 3 lutas que eu participei, tive êxito em todas elas. Foi um campeonato na qual eu tinha me preparado bastante. Na verdade era um pré-preparatório para o brasileiro. Foi um campeonato muito difícil, era algo que eu almejava. Foi o primeiro campeonato a nível interestadual que eu participei e deu tudo certo. E durante o ano eu tive outros êxitos, né? Em São Paulo, em Florianópolis também eu tive os internacionais, e os quais eu participei e tive êxitos também. Em São Paulo, em Barueri, eu tive 2 terceiros lugares. Em Florianópolis, no internacional, eu tive um primeiro lugar. Foram todos campeonatos muito difíceis, onde tinha atletas de todos os cantos do país. Tinha muitos competidores nesses eventos? Sim. Em São Paulo, por ser uma metrópole, né, todos os campeonatos são com bastante competidores, em todas as categorias, todas as idades. São campeonatos que exigem bastante foco, bastante treinamento. Você tem que estar sempre muito bem preparado, porque são atletas de toda a grande São Paulo, Rio de Janeiro, do sul do Brasil, vão buscar, porque para participar do Sul-Americano e desses internacionais,
O Campeonato Brasileiro ocorre em Barueri também, todos os anos. E atletas de todos os cantos do país vão lá porque é o centro do jiu-jitsu no momento, onde todos os principais campeonatos do Brasil ocorrem lá. Inclusive uma das seletivas para Abu Dhabi, que é o Mundial Profissional, ocorre em Barueri esse ano também. E você quer ir para Abu Dhabi? É o sonho de todo atleta de jiu-jitsu, né? Todo mundo sabe que para participar do Mundial nos Emirados Árabes, você vai ter que participar dessas seletivas. Ocorreu 3 seletivas esse ano, em janeiro em Natal, e em São Paulo, em Barueri no caso, e em Gramado em fevereiro. Eu só pude participar de uma, né, em Gramado. Tive uma 4ª colocação dentro de 2 chaves de mais de 30 atletas. Era a minha 2ª seletiva, mas na primeira seletiva que eu participei ano passado em Gramado também, eu fiquei na 2ª rodada, e esse ano eu já consegui avançar mais de 5 rodadas, para até chegar na final da chave e perder e ficar em 4º lugar. Foi uma grande evolução, mas eu almejava muito mais. Esse era o meu sonho, na verdade. Tem a possibilidade ainda, outras seletivas para esse Mundial? Há outras seletivas, mas em outros países, né? Não é o que eu almejo no momento, porque tem outros campeonatos nacionais aos quais eu tenho que me preparar, e essa seletiva que eu me preparei é a única, no caso nesse ano que eu me preparei. Eu participei em Gramado, mas ano que vem a minha intenção é participar das 3 possíveis, para que eu ainda consiga almejar uma vaga. Tem uma diferença desse Mundial de Abu Dhabi para o qual você vai, que é nos Estados Unidos. Sim, senhor. Como o mestre comentou, existe uma Liga Árabe de Jiu-Jitsu, da União dos Emirados Árabes. E eles formaram uma liga profissional que tem premiação em dinheiro em todas as categorias, né? Ano passado, pelos números que eu conheço, eram 30 mil dólares para o primeiro colocado na faixa preta, e nas outras categorias eram valores diferenciados. Nas seletivas a qual eu participei, existiam premiações para todos os absolutos, que são os vencedores de todas as categorias, né, diferenciando-se por faixa, né, e tinha 2 absolutos, absoluto até 75 quilos e até acima de 95 quilos. E cada vencedor de absoluto tinha uma premiação de 8 mil dólares em passagens, visto, acomodações no hotel do Sheik, nos Emirados Árabes. Era o que todos os atletas que estavam no evento almejavam, né? Porque é custoso a ida para lá. Tá certo. O Wagner, o grupo que vocês realizam, que vocês treinam, ele promove também ações sociais para ensinar e levar a arte marcial a crianças carentes, é isso? Fala um pouquinho o projeto Reis dos Reis. O projeto Reis dos Reis é um projeto novo que a gente lançou agora. Então eu tenho acompanhado o projeto Reis dos Reis. O professor que acaba puxando esse projeto é o professor Whindersson Barbosa, que ele faz parte também da nossa equipe, é atleta da equipe, é atleta profissional de MMA também. Então a gente acabou conversando com o pessoal da Igreja Reis dos Reis, né? Até um aluno nosso, que é faixa branca, está iniciando, mostrou interesse, falou: a minha igreja tem muitas crianças carentes que a gente precisa tá inserindo eles aí, agregando valores para eles. Então a gente decidiu, né, através dessa iniciativa do Davi, a gente está fazendo esse projeto Reis dos Reis. Então lá na igreja mesmo ele fez uma movimentação para que, porque tudo tem um custo, né? Então ele fez uma movimentação com o pessoal da igreja. Então teve algumas empresas que se disponibilizaram a estar arrecadando um dinheiro para que a gente pudesse comprar o tatame. Aí a própria igreja mesmo cedeu o espaço e a gente vem fazendo o projeto. É um projeto bem legal, voltado para as crianças. Então a gente acaba agregando valores ali para as crianças e falando um pouco dos valores que acabam sendo esquecidos hoje, né? Hoje a criança às vezes acaba ficando um pouquinho esquecida nesse lance do pai, da mãe tá trabalhando muito. Então a gente acaba ensinando ali o próprio jiu-jitsu e falando um pouquinho também da palavra de Deus, né? Que a gente não pode esquecer. A gente sempre bota Deus na frente ali para dar um foco pra gente na caminhada aí do jiu-jitsu. E tem dado muito certo, estão com bastante criança. O projeto é novo, tem 3 meses,
mas está cada vez crescendo Quantas mais. crianças você já Hoje a conseguiram? gente está em média de 10 crianças lá nesse projeto, né? Por ser um projeto novo, acaba demorando um Ao pouquinho longo do até, tempo ele vai aumentar até. até engrenar, mas a gente estima aí que para o final do ano a gente já deve estar com umas 20, 30 crianças ali já praticando jiu-jitsu, né? E tendo uma outra educação, que quando você cresce no tatame, você cresce no meio da disciplina, da hierarquia, do respeito. A gente acaba cobrando também a parte da escola, da educação mesmo, né? Então a gente acompanha essa criança que está ali no nosso projeto, acompanha ele na escola, a gente acaba pedindo o boletim para os pais, né? Então é muito gratificante estar fazendo esse trabalho hoje. É muito legal porque a gente vê a criançada com vontade de fazer aquilo ali. Então, o projeto é feito uma vez na semana, que seria no sábado, né? Hoje a gente já está abrindo no sábado e domingo, então, porque a demanda está grande. E sempre que a gente pode, a gente leva essas crianças para o nosso centro de treinamento para poder estar conhecendo também os nossos atletas e se espelhando neles, porque acaba que a criança, quando ela começa, ela vai olhando aquele atleta crescendo, ganhando título, quero ser igual